E se a voz de Deus viesse com um destino que você não suportava pronunciar? E se a ordem fosse clara, mas o coração fosse para o lado oposto? E se para fugir de uma missão, você precisasse atravessar o mar, e o mar se recusasse a deixá-lo passar? E se o lugar mais escuro do mundo, o fundo das águas, se tornasse o único lugar onde você finalmente escutaria a própria alma? A história de Jonas começa sem plateia, sem anúncio, sem preparação longa. A Bíblia diz simplesmente: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. E a palavra tinha um endereço que, para Jonas, soava como ameaça: Nínive. Levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Nínive não era um vilarejo distante, era um nome que carregava peso. Era a grande cidade de um império estrangeiro, um lugar de poder e domínio, de violência e orgulho. Para um profeta israelita, imaginar-se caminhando até o coração de um inimigo era como aceitar respirar dentro de uma fornalha. Mas Jonas não respondeu com um sim. Ele respondeu com pés. O texto diz que Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, indo para Tarsis. Ele desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou, para ir com eles, para longe da presença do Senhor. Há uma ironia silenciosa nessa descida. Jonas desce para Jope. Jonas desce para o navio. Jonas desce para o porão. A fuga começa como uma escada em direção ao escuro. O porto teria o cheiro de madeira molhada e cordas gastas. Homens acostumados ao mar gritariam ordens curtas, levantando cargas, amarrando velas, conferindo barris. Jonas seria apenas mais um passageiro, um homem com o olhar fechado, tentando parecer comum. Ele pagou a passagem como quem compra a distância, como quem acredita que um mapa pode enganar o Deus que o chamou. O navio partiu. E por um tempo, a fuga pareceu funcionar. O vento empurrou a embarcação para longe da costa. O horizonte engoliu a linha da terra. A água ganhou aquela cor que muda conforme o céu, às vezes metálica, às vezes profunda como pedra. Mas então o Senhor entrou na história com um som que ninguém discute, o som de uma tempestade. A Bíblia diz: o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Não foi uma chuva incômoda. Foi uma força que dobrava a madeira. O convés começou a ranger. As cordas vibraram como nervos. As ondas se levantaram como paredes e caíam com peso, fazendo o navio inclinar como se quisesse deitar na água. E os marinheiros, homens treinados para o perigo, ficaram com medo. Cada um clamava ao seu Deus. O texto registra isso com clareza. Eles gritaram, cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga que estava no navio, para o aliviar. Desespero tem uma linguagem universal. Jogar fora o que é precioso para salvar a vida. Desatar o que foi amarrado com esforço. Ver mercadorias sumirem na espuma escura só para ganhar mais alguns minutos. Mas Jonas tinha descido ao porão do navio, deitado, e dormia profundamente. A imagem é quase impossível de aceitar. Acima, homens lutando para não morrer. Abaixo, o profeta dormindo como se o mundo pudesse parar sem ele. Como se o coração, cansado de fugir, tivesse apagado. O capitão desceu, talvez tropeçando, talvez segurando-se nas paredes molhadas. E o texto preserva a frase, simples e cortante: como você pode dormir? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha pena de nós e não morramos. É uma repreensão que vem de um pagão para um profeta. Um homem do mar cobrando de um homem de Deus aquilo que deveria ser natural. No convés, a tempestade não diminuía, e os marinheiros decidiram fazer o que pessoas desesperadas fazem quando não há mais cálculos: buscar um culpado. Disseram uns aos outros: venham, vamos lançar sortes para descobrir por causa de quem nos sobreveio este mal.
lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. O vento gritou no pano das velas, a água arrebentou contra o casco. E naquele círculo de rostos tensos e molhados, Jonas se tornou o centro. Eles o cercaram com perguntas rápidas como flechas. Diga-nos, por favor, por causa de quem nos sobreveio este mal? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? De que povo você é? E Jonas respondeu com poucas palavras, mas com uma identidade que pesa. Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Há um choque aí. Ele teme o Deus do céu, mas está fugindo dele. Ele confessa que seu Deus fez o mar, e está tentando atravessar esse mar para escapar. Os homens ficaram ainda mais aterrorizados, diz a Bíblia, e perguntaram: o que você fez? Porque eles sabiam que Jonas fugia da presença do Senhor, pois ele lhes tinha dito. A tempestade aumentava. A pergunta final veio com urgência. O que faremos com você para que o mar se acalme? Jonas não ofereceu negociação. Não pediu outra chance. Ele disse algo que soa como rendição e como punição ao mesmo tempo. Peguem-me e lancem-me ao mar, e o mar se acalmará. Porque eu sei que por minha causa lhe sobreveio esta grande tempestade. Os marinheiros não aceitaram de imediato. A Bíblia diz que eles remaram com força para voltar à terra, mas não conseguiram, porque o mar se embravecia cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor, e aqui o texto fica ainda mais impressionante. Marinheiros estrangeiros clamando ao Deus de Jonas, chamando pelo nome do Senhor e dizendo: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E então, com mãos trêmulas, o levantaram. O vento bateu como um golpe. A água saltou no convés como se quisesse puxá-lo junto. Eles pegaram Jonas e o lançaram ao mar. E no instante seguinte, como se alguém tivesse fechado uma porta no céu, o mar cessou a sua fúria. Silêncio. O tipo de silêncio que assusta mais do que o barulho, porque é impossível explicar. A mesma água que estava destruindo o navio agora se torna plana o suficiente para refletir a luz cinzenta. E os marinheiros temeram muito ao Senhor. E ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. A tempestade virou altar. A fuga de Jonas se tornou testemunho para quem nem fazia parte da história. Mas Jonas agora estava na água. O choque do mar é uma violência fria. A Bíblia não descreve cada sensação, mas a mente vê o corpo afundando, roupas pesadas, boca buscando ar, o som do navio ficando distante, o mundo tornando-se escuro e verde. E então vem uma frase que muda o gênero da história, como se a realidade abrisse espaço para o impossível. Deus preparou um grande peixe para que tragasse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. A Escritura não transforma isso em conto leve. Ela simplesmente afirma: um grande peixe. Jonas tragado. 3 dias e 3 noites. Dentro do peixe não há luz. Há aperto, há cheiro, há o som abafado de água e carne. É uma prisão viva, em movimento, no fundo do que Jonas tentou atravessar. E ali, onde não há para onde correr, Jonas finalmente faz o que o capitão tinha pedido. Ele ora. A Bíblia preserva a oração de Jonas no capítulo 2. É um salmo surgido do fundo. E enquanto ele fala, a narrativa se torna interior, como se o mar de fora revelasse o mar de dentro. Jonas diz que clamou ao Senhor na sua angústia, e o Senhor o respondeu. Diz que do ventre do abismo gritou, e Deus ouviu sua voz. Ele reconhece que foi lançado nas profundezas, no coração dos mares, e as correntes o cercaram. Todas as ondas e vagas passaram por cima dele. Ele confessa: eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. Ele descreve as águas envolvendo sua vida. O abismo o cerca, as algas se enrolam na sua cabeça.
Ele desce até os fundamentos dos montes, a terra fecha seus ferrolhos sobre ele para sempre. E então vem a virada. Mas tu fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. É uma oração que mistura desespero e memória, medo e fé. Ele reconhece que quando sua alma desfalecia, lembrou-se do Senhor. E diz: aos que seguem ídolos vãos, abandonam a misericórdia que lhes pertence. Mas eu, com voz de ações de graças, te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. E então, sem espetáculo, Deus age de novo. O Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas em terra. Terra. Depois de tanto mar, a palavra terra volta a ter peso. Jonas sai, não como herói triunfante, mas como alguém devolvido à vida, encharcado, exausto e, de algum modo, refeito para ouvir. E a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Levante-se e vá à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Desta vez, Jonas não compra passagem, não desce para o porão. Ele se levanta e vai. A Bíblia diz: Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E então o texto faz questão de nos dizer o tamanho do que o espera. Nínive era uma cidade muito grande diante de Deus, de 3 dias de jornada. 3 dias para atravessar. 3 dias para sentir a cidade engolindo o caminhante com muros, ruas, portões, poeira, gente. Uma cidade estrangeira, cheia de sons desconhecidos, rostos de outro império, poder nos detalhes, guardas, comércio, padrões, símbolos. E Jonas entra. Ele caminha um dia pela cidade e proclama uma frase que no texto é curtíssima, quase como um golpe seco. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Não há enfeite, não há negociação, é anúncio de juízo. E então acontece algo que Jonas talvez temesse mais do que a destruição. Eles ouvem. O povo de Nínive creu em Deus. Eles proclamaram um jejum. Vestiram pano de saco, do maior ao menor. A notícia chegou ao rei de Nínive. E o rei fez algo que reis raramente fazem quando se acham invencíveis. Ele se levantou do trono, tirou suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então mandou proclamar e divulgar em Nínive um decreto. Por ordem do rei e de seus nobres, ninguém, nem pessoas, nem animais, nem bois, nem ovelhas, deveria provar coisa alguma. Não comeriam, não beberiam água. Pessoas e animais seriam cobertos de pano de saco, e todos clamariam fortemente a Deus. O decreto é específico. Cada um se converterá do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. E então vem a pergunta que não é doutrina, é desespero humilde. Quem sabe, Deus pode mudar de ideia e voltar atrás. Talvez se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. A cidade gigante se torna uma cidade de joelhos. O texto diz que Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que havia dito que lhes faria, e não o fez. Nínive não caiu, o prazo correu, e a destruição não veio. E aqui é a história da sua virada mais desconcertante, porque o perigo já passou, e mesmo assim o coração do profeta entra em guerra. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e irou-se. Ele orou ao Senhor, mas não como quem agradece. Ele orou como quem acusa. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Foi por isso que me adiantei fugindo para Tarsis? Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor, e que te arrependes do mal. Jonas não está descobrindo a misericórdia de Deus. Ele está confessando que sempre soube, e que exatamente isso o incomodava. E então ele diz algo pesado. Agora, Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. A cidade foi poupada, e o profeta quer morrer. O Senhor responde com uma pergunta, simples como lâmina. É razoável essa sua ira? Jonas não discute. Ele sai da cidade. Assenta-se a leste de Nínive. Faz para si uma tenda e senta-se à sombra, esperando para ver o que aconteceria à cidade. Ele espera que talvez ainda haja um fim.
uma punição, um fogo. Ele espera que a misericórdia se arrependa. Então o Senhor prepara outra coisa, não um peixe agora, mas uma planta. Deus fez crescer uma planta, uma boboreira, que subiu sobre Jonas para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de livrá-lo do seu desconforto. E Jonas se alegrou com grande alegria por causa da planta. É a primeira vez que o texto diz que Jonas se alegrou de verdade. E não foi pela salvação de uma cidade, foi pela sombra na própria cabeça. Mas ao amanhecer do dia seguinte, Deus preparou um verme, que atacou a planta, e ela secou. E quando o sol nasceu, Deus preparou um vento leste abrasador. E o sol bateu na cabeça de Jonas, de modo que ele quase desmaiou. Ele desejou morrer e disse: melhor é morrer do que viver, de novo. E Deus fala com Jonas mais uma vez, com outra pergunta que faz o coração ficar sem desculpa. É razoável essa sua ira por causa da planta? Jonas responde com uma franqueza amarga: sim, é razoável. Eu tenho raiva suficiente para morrer. E então vem a fala final do Senhor. Uma conclusão que não é sermão, é a lógica divina revelada em forma de pergunta e contraste. O Senhor diz: você tem pena da planta, pela qual não trabalhou e que não fez crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E eu não deveria ter pena de Nínive, a grande cidade, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda, e também muitos animais? A história termina sem nos dizer a resposta de Jonas. Ela termina deixando o eco da pergunta no ar, como um trovão silencioso. Porque o ponto não é apenas o profeta que fugiu. O ponto é o coração humano que prefere justiça para os outros e misericórdia para si. Jonas foi salvo do mar, mas ainda precisava ser salvo de dentro. E enquanto o sol queima o deserto ao leste de Nínive, e a cidade permanece de pé atrás das muralhas, a última imagem não é de destruição, é de uma pergunta aberta, firme, inescapável. Um Deus que não abandona pessoas, nem mesmo quando o mensageiro quer abandonar o mundo.